Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem também. Quanto tempo a gente não se fala aqui por esse canal, né? Bastante tempo. Hoje vim aqui falar com vocês que sábado, amanhã, terei um trabalho no Ibirapuera, onde, né, uma coisa que os psicólogos falam vai se realizar. Os psicólogos, a espiritualidade fala pra gente que quando a gente não fecha um ciclo, aquele ciclo volta a aparecer na vida da gente. E isso está acontecendo comigo novamente. Para quem não me conhece profundamente, eu vim contar para vocês que a minha primeira faculdade foi arquitetura e urbanismo. Fiz minha primeira faculdade 3 anos na faculdade de Guarulhos, Universidade de Guarulhos, a UNG, antiga Farias Brito, né? Então eu fiz 3 anos lá e mais 1 ano na Universidade Brás Cubas, aqui em Mogi das Cruzes. E eu estudei esse tempo todo, viajava, conhecia obras, sonhava com o meu escritório, mas para poder se formar a gente precisava de estágio. E eu não consegui estágio. E por problemas pessoais, eu tive que sair da minha faculdade tão amada. Comecei a trabalhar e no shopping eu achava que eu ganhava muito dinheiro. Meu primeiro emprego foi no shopping como vendedora da Gregory Modas, aquela loja caríssima. Comecei a trabalhar lá e achando que eu tava ganhando muito dinheiro, iludida com a adolescência, né? As pessoas com 20 anos não sabem nada da vida. Achei que eu tava ganhando muito dinheiro, deixei a faculdade, falei depois eu termino e nunca terminei. Ana, por que você diz que a vida é feita de ciclos, que tudo volta? Porque a maioria dos cursos que eu faço acaba me fazendo retomar o estudo da arquitetura, que vai ser o que vai acontecer comigo amanhã. Estou pelo menos desde antes das minhas férias estudando para chegar nesse momento, na hora de eu fazer minha apresentação amanhã no Parque do Ibirapuera. Vou falar sobre quem? Oscar Niemeyer, o mestre da arquitetura. Eu lembro da paixão com que os meus professores e professoras falavam desse homem. Oscar Niemeyer nasceu em 1907, gente. E ele faleceu com 104 anos. 104 anos. Ele viu tudo. Ele viu tudo, tá? Passou por todas as revoluções tecnológicas. Ele viu o computador aparecer, viu a internet aparecer. Ele viu as revoluções, o progresso, o feminismo. Ele viu tudo, tudo. Ele foi embora conhecendo tudo que a gente conhece hoje. Ele alcançou a internet. Ele viveu lá no tempo do fogão a lenha, viveu no tempo da carruagem, mas chegou aqui no tempo moderno, conheceu a internet. Olha que vitória que esse homem teve. Vitória pessoal, né? O Oscar Niemeyer, ele era um amante do futebol e das mulheres. Ele gostava de se inspirar nas curvas das mulheres. E o passatempo preferido dele era o futebol. Ele fumava, né? Ele gostava de fumar, velhinho, ele morreu fumando. Não teve câncer. Qual que era o cigarro dele? Não era o cigarro comum.
tá? O cigarro dele era sempre... isso não tem a ver, é só uma curiosidade, tá bom? O cigarro dele era natural, era aqueles cigarros mais cigarrilhas, não era o cigarro de nicotina que a gente conhece. Mas ele morreu fumando. Não, a morte dele não foi cigarro. Ele continuou fumando até o fim da sua vida. Bom, o Oscar, para mim, ele é um exemplo de trabalho. Mas além de trabalhar muito, ele tinha sorte. E como essa sorte aparecia na vida dele? Turistando. Ele se formou aqui no Rio de Janeiro, na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele se formou como arquiteto e resolveu sair andando pelo Brasil. Nas suas viagens, nas suas andanças, ele conheceu Juscelino Kubitschek. Sabe, o 21º presidente do Brasil. Só que quando ele conheceu Juscelino Kubitschek, Juscelino estava lá em Minas Gerais, era prefeito, era governador. Então, ele conheceu o Oscar e falou: Oscar, você é arquiteto? Sou. Você tá cansado dessa velharia de barroco, de gótico? Tô. Você tá cansado de neoclássico? Tô. Então faz o seguinte, eu tenho um terreno aqui chamado Pampulha e você vai construir ali pra mim um negocinho. Esse terreno tá perdido e eu quero que você construa um complexo pra mim lá. E Oscar construiu para Juscelino uma capela, um cassino e um salão de festas aberto. Não tinha paredes esse salão de festa. E aí qualquer um que vá lá no Lago da Pampulha, em Minas Gerais, vai conseguir visualizar essa primeira obra importante do Oscar, porque foi a obra que fez ele ganhar a confiança do governo. Então, além de trabalhar muito, o danado tinha sorte. Para poder continuar explicando a arquitetura aqui para vocês, eu gostaria de saber se vocês conhecem a trindade da arquitetura. Vocês conhecem? A trindade da arquitetura é a seguinte: arquiteto engenheiro, arquiteto urbanista, arquiteto paisagista. São esses 3 tipos de arquitetura que formam a arquitetura moderna. Então, um arquiteto completo, ele sabe das 3 coisas. Hoje em dia, os arquitetos contam com o auxílio dos engenheiros, tá? Na época do Oscar, não, ele tinha que saber a engenharia e unir com a arquitetura. Agora a gente só precisa aprender arquitetura, joga na mão dos engenheiros e eles se viram para fazer os cálculos para o negócio ficar de pé. Porém, naquela época, tinha essa diferenciação do arquiteto ter que ter a base engenheiro, tá? Então, a trindade, esse aqui é o Lúcio Costa, ó. A trindade que eu falo para vocês, era Oscar Niemeyer, arquiteto engenheiro, Lúcio Costa, arquiteto urbanista, e Roberto Burle Marx, arquiteto paisagista. Aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, que Roberto Burle Marx nasceu no terreno onde hoje se encontra o Parque Mário Covas, Bruno Covas, o Parque Bruno Covas, tá? Lá havia um casarão onde o dono e a esposa e o filho moravam. Houve um problema, a esposa morreu, com um tempo o marido morreu e naquela casa tinha uma empregada. Essa empregada teve um filho e esse filho se chamava Roberto Burle Marx. Esse filho, que era dono do terreno onde Burle Marx nasceu, também teve uma morte trágica. Ou seja, aquele terreno ficou sem dono
e por isso hoje o terreno é o Parque Bruno Covas, lá na Avenida Paulista. Então, Roberto Burle Marx, o nosso arquiteto paisagista favorito, amigo do Oscar Niemeyer, conviveu ali com o Juscelino Kubitschek também, conheceu e viveu com os modernistas também. Ele era nascido ali na Avenida Paulista, tá? Então esse é um parênteses que eu abri aqui na nossa historinha. Então, o Oscar Niemeyer, que nasceu em 1904, 1907, o ano de nascimento dele, se formou com 20 anos, saiu passeando, conheceu Juscelino Kubitschek, que possibilitou para ele a sua maior obra, que foi a nossa capital do Brasil, Brasília. Então o Juscelino entregou para ele, falou: ó, preciso construir uma nova capital para o nosso país. Uma capital com a nossa identidade, que não tenha mais a influência portuguesa, que as coisas mudaram, que a gente é uma república. Vamos pôr mãos à obra. Isso foi em 1956, minha gente. Então, Oscar Niemeyer foi lá, matou no peito, chamou o coleguinha, arquiteto urbanista Lúcio Costa, e começaram a desenhar a cidade para ter um bom funcionamento. Ela é uma cidade planejada arquitetonicamente. A influência deles veio de Le Corbusier, outro grande nome, outro grande ícone da arquitetura mundial. Então, Oscar Niemeyer conheceu Juscelino Kubitschek, que possibilitou para ele o Lago da Pampulha e Brasília. Nesse meio tempo, ele veio aqui em São Paulo e conheceu o nosso parque, o Parque do Ibirapuera, que era bem menor antes, que era um pedacinho, mas que pertencia ao governo e precisava ter um local para exposições. E Oscar Niemeyer foi lá e construiu a Oca em 1951. Eu fui estudar, para mim que era mais recente, né? A nossa Oca seria mais de 1961, mas não, ela é de 1951. Foi bem assim, tipo, ele terminou de construir a Pampulha e tava construindo a nossa Oca, tá? Ou seja, o arquiteto Oscar Niemeyer tem 8 obras dentro do Parque do Ibirapuera. E como meus amigos, como eu vou falar de cada um aqui na hora, gente, eu vou ter que falar pro pessoal que sou eu que estou falando de tudo. Eu vou começar abrindo, você é uma das primeiras a falar, e eu tenho que passar a impressão que sou eu que vou falar do restante das obras, mas não vou ser eu, vou ser outros colegas. Então eu vou falar para vocês sobre as 8 obras de Oscar Niemeyer dentro do Parque do Ibirapuera. Não podia deixar de mostrar para vocês o homem Oscar Niemeyer, que era um trabalhador. Ele não acreditava em Deus, ele era ateu, tá? Mas ele se sentia humilhado perante o universo. Ele dizia que ele não tinha nada de especial perto da imensidão do universo, que nós somos só um carocinho de areia perto do universo. Então ele se humilhava para Deus, porém ele era ateu. Então ele chamava Deus de universo, de galáxias, de imensidão. Então ele era admirado pela sua revolução e um trabalhador sortudo, né? Podemos dizer assim. Ai, meu Deus. Então tá. Ele ganhou projeção internacional
tá? Por isso que eu digo pra vocês que ele era amigo do turismo, porque ele não parou quieto, ele não se formou, nascido, criado, nasceu, viveu e morreu no Rio de Janeiro, onde ele nasceu. Não, ele foi lá, estudou e falou: o que mais que tem por esse mundo? Pegou o carrinho dele, saiu andando, conheceu Minas Gerais, conheceu Juscelino. No que ele conheceu Juscelino, ele foi, se envolveu ali nos projetos do governo, entrou para o Partido Comunista. Quando houve o golpe, ele foi exilado. No seu exílio, ele foi construir a arquitetura dele no estrangeiro. Ele tem obras na Argélia e ele participou da construção do projeto, não da obra. Ele ajudou no projeto do prédio da ONU nos Estados Unidos. E continuou viajando e conhecendo as coisas que ele acabou colocando para nós. E ele não copiava, ele não pegava inspiração do barroco, do gótico, do estilo rococó, que ele chamava de muito provinciano, né? Então ele ia, viajava, pegava inspiração na natureza, prestava atenção no relevo, na geografia do lugar, para poder construir suas obras. Minha gente, o que mais? Falei demais. Deixa eu ver o que mais. Minas Gerais. Então tá. Acho que eu falei tudo. Gente, esse trabalho vai ser muito emocionante pra mim, porque bem ou mal, a arquitetura acaba voltando sempre pra minha vida. Eu sou uma arquiteta frustrada. Eu era maravilhosa em arquitetura, planejamento urbano e paisagismo. Eu tirava as maiores notas que tinha. Então eu era boa de planejamento urbano, história da arte e paisagismo. Eu adorava as contas, todas as contas que tinha lá. Nossa, eu adorava tudo, mas eu só tirava 0. Eu decorava, eu preenchia, eu fazia os exercícios, mas chegava na hora da prova, 0. Vai, 7, vai, tirava um 7, mas pra mim eu considerava aquilo como 0. Então tem muita coisa sobre arquitetura, sobre acústica, elétrica, hidráulica, muita coisa pra gente estudar. E Oscar usou toda a sabedoria dele com as amizades que ele conseguiu para ser o maior arquiteto nacional e internacional, porque ele influenciou toda a arquitetura do mundo que a gente conhece hoje, tá bom? Então fica aqui, espero que eu tenha conseguido falar tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me procurar, que eu vou saná-las, tá bom? Pode me procurar, qualquer dúvida, que eu tenho muito mais para acrescentar. Então por aqui, por hoje, é só. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.